Amém. E convido a igreja a abrirmos juntos a palavra de Deus no Evangelho segundo São João, no capítulo 11. E vamos falar do Deus do impossível, do Deus que abre caminhos onde eles não existem. Sabe que o nosso Deus tem uma característica. E é bom que situa neste grupo de homens e mulheres que nada deve ser fácil. Se fosse fácil, toda a gente conseguia alcançar. Mas sabe, as coisas de Deus alcançam-se com fé, com persistência, determinação. Amém? Olhe para o povo de Deus. Saíram do Egito. Pergunto, foi fácil a caminhada? Tinha à sua frente o Mar Vermelho. Tinha atrás o grande exército de Faraó, do Egito. Grande potência, grande império. Aqueles homens e mulheres e crianças sem armas, indefesos, confrontados com um grande problema: o mar de um lado, o exército do outro. E pergunto, o que é que Deus fez? O impossível. Ele abriu o mar e eles passaram em terra seca. Crê que o nosso Deus, o seu Deus, o meu Deus, pode fazer o mesmo para si? Quem é o Deus que aqueles 3 jovens hebraicos recusaram dobrar o seu joelho diante daquela estátua e foram lançados naquela fornalha, naquele fogo ardente? Sabe o que eles disseram? A palavra de Deus diz que eles viraram-se para o rei e disseram: jamais, nunca, não vamos dobrar o nosso joelho. Se tivermos que morrer carbonizados, que assim seja. Mas fica sabendo, ó rei, que o nosso Deus nos pode e vai livrar. Eu pergunto, onde é que está essa convicção hoje? Onde é que está essa convicção? Hoje? Onde é que está? Nas nossas igrejas. Temos de ser homens e mulheres convictos que eu creio que o meu Deus vai fazer o que aqui está escrito. Amém? Meu Deus abençoe a tua palavra. Abre o nosso entendimento, abre os nossos corações e a nossa mente para entendermos a palavra de Deus. Te agradecemos porque este é o maior legado, uma grande herança. Esta é a nossa herança, meu Deus. A tua palavra. Te damos graças pela palavra de Deus que continua hoje a fazer grandes obras nas nossas vidas, a edificar e a fortificar-nos na fé. Te agradecemos pela palavra no nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? E podemos ler a palavra de Deus, João 11, no versículo 1 diz o seguinte a palavra do Senhor. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, e a aldeia de Maria e da sua irmã Marta. E no versículo 3 diz: e mandaram, pois, as suas irmãs dizer: Senhor, eis que ele está enfermo, aquele que tu amas. E diz a palavra de Deus que Jesus, ouvindo isto, não fez nada, simplesmente não foi. O que acontece, não vamos ler o capítulo todo, só vamos dar um exemplo de Lázaro. A Bíblia diz que Lázaro, que estava doente, acabou por morrer. Mas é interessante que aqui um versículo, que será o versículo-chave da nossa mensagem hoje. É meu desejo animá-lo, encorajá-lo, para que nunca desista e ver tudo que acontece na sua vida e na minha vida, vamos tornar esse problema, essa dificuldade, essa doença, que seja para a glória de Deus. Veja, vamos ler o próximo versículo. Um dos versículos diz assim. No versículo 4, Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida, nos 43 anos e poucos meses de crente, foi que muita coisa acontece. Primeiro, alguns dos problemas, das situações, nós é que as criamos. Uma decisão errada, escolhas erradas, levam-nos a situações complicadas. Outra é o diabo que nos traz armadilhas e nos lança a situações complicadas. Ninguém quer uma doença, né? Eu posso tomar uma escolha errada, né? E as consequências vão ser más. Mas uma doença, por muito que eu me cuide, posso apanhar uma doença e não dependeu de mim. Mas qualquer das circunstâncias, tudo que acontece na nossa vida, lembre-se de uma coisa:
Porque Deus diz que Ele é o Senhor que transforma toda adversidade em vitória. Ele diz que todas as coisas que nos acontecem contribuem para o bem de Deus ou para a glória de Deus. Quando um dia, alguma vez, se encontrar numa situação complicada, algo, quer seja uma doença, quer seja um problema financeiro na sua vida, lembre-se, uma grande oportunidade que eu tenho para glorificar o nome do Senhor. Eu e Deus vamos transformar este problema para glorificar o nome do Senhor. Se nós começamos a pensar nesse sentido, a pensar nisto, que eu vou transformar tudo de errado que tem acontecido na minha vida, ou que está acontecendo na minha vida, para que Deus seja glorificado, sabe? Isto mexe com o coração de Deus. Porque Deus olha para si, para mim e diz, aí está alguém que na adversidade, com problemas e dificuldades, quer glorificar o meu nome. É impossível Deus não atuar em seu favor, porque o que está em causa é o nome de Deus. Jesus disse, não temam, não se preocupem, esta doença não é de morte. O seu problema não é para acabar consigo. Essa doença não é para a morte. Esse problema, essa situação, essa adversidade não é para acabar consigo. Não é para ficar numa cadeira de rodas. Não é para ficar deprimida. Amém? Não é para perder a cabeça. Não é para ficar num estado de depressão, passividade, sem vontade para nada por causa de um problema. Os problemas deviam ser um trampolim para elevar a sua fé, subir mais alto na sua fé, na sua confissão, na sua busca de Deus, para que as coisas aconteçam. Eu sei que é humano e é natural. Uma má notícia, a primeira coisa que nos faz é deixar-nos por baixo, deixa-nos abaixo. Mas sabe, alguém disse, quem se ajoelhar diante dos problemas, nunca mais se levanta. Nós só nos ajoelhamos diante de Deus, mas não diante dos problemas. Amém? Os problemas podem vir. Eu vou ajoelhar-me para alcançar a vitória. Porque se eu me deixar abater pelo problema, dificilmente terei forças para me levantar. Amém? Digo para a pessoa que está ao seu lado, que os problemas não te deitem abaixo. Mas se te deitarem, levanta-te o mais cedo possível. Levanta-te. Amém? Podemos ser abatidos, mas não ficamos abatidos. Levantamos a primeira oportunidade que nós temos. Amém? Veja Paulo e Silas, o que aconteceu com esses dois homens. De tudo que passaram, na prisão, eles tinham duas opções. Ou ficavam a lamentar-se, abraçados um ao outro e a chorar. Todos nós precisamos de um ombro amigo, não é? E graças a Deus Paulo não estava sozinho, tinha Silas. E Silas tinha Paulo. A abraçar e a chorar. Fizemos tudo para Deus. Que vida miserável que somos. Onde está Deus? Quantas vezes nós questionamos onde está Deus no meio do problema? Eu já, muitas vezes. Sou o único, se calhar, né? Quando as coisas aquecem e Deus não responde e não há solução e as coisas começam a apertar e eu pergunto, onde é que está Deus no meio disto tudo? Veja José. José foi interessante. Estava na casa da general. Era um jovem charmoso. E a mulher atirou-se a José. Ou não foi? O que é que José fez? Fugiu da presença desta mulher. Hoje seria considerado assédio sexual. Mas ela queria violar o homem, o jovem. É o que diz a Bíblia. E ele fugiu com pouca roupa. Ou sem roupa. A Bíblia não diz que ela ficou com umas peças de roupa no corpo. E sabe o que aconteceu? Ele fugiu deste problema e por causa disso foi preso. Mentiram e disseram que ele quis violar a senhora, a mulher deste homem, do braço direito de Faraó. E ele foi preso por isso. Agora pergunto, será que na prisão José lamentou, Senhor, eu quis ser santo e puro, fiel? Ele não era casado, aliás, não tinha que ser fiel, tinha que ser puro e santo só. Este nem é meu riso, é artificial. Gosto do riso do nosso irmão ali. E ele disse, meu Deus, fiz tudo para apresentar-me puro e santo diante do Senhor. E olha como acontece. Por causa de algo, por querer ser correto para com Deus, obedecer a palavra, ele foi preso.
Não foi o que aconteceu? Ele foi preso. Mas nunca ouvimos da parte de José lamentar-se do problema nem da situação. Ele foi uma bênção, abençoou todos os presos que lá estavam. E continuou sempre assim. Ao longo da vida, Josué foi sempre uma bênção, estava sempre por cima. Eu admiro este homem, jovem aliás, na altura muito jovem, e passou por tudo. Venderam-no como escravo, disseram ao pai que ele tinha morrido, fizeram tudo que podia acontecer de mal a este jovem, mas ele nunca disse: Deus, onde está Deus no meio deste problema? Paulo e Silas, o que é que fizeram? Olharam para o outro e disseram: lamentar-nos não resolve. Estamos aqui a chorar, nós homens não choramos, só transpiramos. Por isso, vamos louvar a Deus, vamos transpirar, mas é de louvar a Deus, não vamos chorar. E começaram a louvar e a glorificar o Senhor. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que um anjo veio, a cadeia ficou em revolução, os presos começaram a ouvir, né? Os outros era lamento e dor, mas da cela de Paulo e Silas era louvor e adoração a Deus. E os presos começaram a ouvir louvor e adoração. Devem ter pensado: esses homens apanharam tanta pancada que saltou os parafusos da cambota. Os homens foram-se. Mas sabe, quando eles continuaram a louvar e adorar ao Senhor, é que veio um tremor terra que abalou aquela prisão toda. O que Deus faz? O que Deus faz? O que é que Paulo e Silas decidiram? Que isto seja para a honra e para a glória de Deus. Não vamos ficar, o diabo não se vai rir de nós, não. Isso que ele quis, fomos escoteados e tudo nos fizeram. Mas uma coisa nós vamos fazer, vai servir para a glória de Deus. E assim foi. E o que aconteceu com Lázaro? Passando os dias, Jesus veio e Lázaro já estava 4 dias morto. Agora, há aqui uma expressão muito interessante. Temos 2 tipos de crentes. Uma que é representada por Marta e outra por Maria. E vamos ver o que diz a palavra de Deus, para ajudar a ultrapassar as dificuldades e adversidades na vida. Versículo 20. E ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, o que é que ela fez? Saiu ao encontro de Jesus. Maria, porém, ficou sentada em casa. Veja a importância. São 2 irmãs, amigas de Jesus, porque o irmão Lázaro era, e Jesus amava Lázaro, era amigo da família. No entanto, nós temos 2 reações diferentes. Temos uma, a Marta, que sai ao encontro de Jesus. E Maria fica em casa sentada a viver os seus problemas. O irmão morreu, porque Jesus não veio, a lamentar-se. Eu sei que é um período de luto, não é de alegria. Mas Marta, quando soube que Jesus vinha a caminho, não esperou que ele chegasse a casa, foi a correr ter com Jesus. A primeira reação de um crente, homem, mulher, jovem, criança, é quando nós estamos num período, temos uma batalha, temos dificuldades. Nós cantamos há bocado, né? Sobre a batalha. E levanta-te, Senhor, e que sejam dissipados, sejam afastados todos os nossos inimigos da nossa presença. Mas sabe como é que Deus se levanta? Deus não se levanta se não ser dentro de si. Na minha fé, na minha atitude, na minha confissão da palavra, é assim que Deus se levanta. Porque Ele diz: levanta-te e resplandece, porque a minha glória virá sobre ti. E para ser levanta-te, para que, diga a pessoa que está ao lado, levanta-te, para que a glória do Senhor resplandeça sobre a tua vida. Levantar é começar a crer, é começar a acreditar, é declarar que Deus tem respostas e soluções para o seu problema. É declarar que o Senhor é Deus e que este problema não é somente seu, porque Deus está metido no assunto. Quando os discípulos estavam no barco, o que aconteceu? Veio aquela grande tempestade. Todos assustaram-se. E Jesus disse, mais tarde, né, depois de ele acalmar a tempestade, disse: tenha bom ânimo, tenha calma. E ele acalmou as águas. Amém? E ele disse: eu vou andando, vocês sigam, eu vou ter convosco. Só que ele não foi no barco, foi pelo seu próprio, foi por outro, quis ir sozinho. Eles não conseguiram atravessar. Era uma experiência que Jesus queria que eles tivessem e perderam uma grande oportunidade, a perder uma grande lição de vida de confiar em Deus. Está muito dependentes de Cristo. Por isso nós levantamos, através de Deus se levanta, através da nossa fé, da nossa confissão, de declarar e chamar as coisas que ainda não são como se elas já fossem. E Marta sai a correr para ter com Jesus. Representa aquele crente que não vive o problema, não fica no problema, mas procura Jesus como resposta e solução para os seus problemas. Maria ficou sentada, lamentar-se, choramingar, fazer o seu luto,
não é? Mas Marta sabia, aí vem a resposta e a minha solução, é com ele que eu vou ter. Eu pergunto, irmão, onde é que você vai estar? Vai estar sentado a lamentar-se do seu problema ou vai à procura da resposta? Não vou ao culto, estou deprimida, estou deprimido, estou chateado, estou aborrecido, a vida corre mal, tenho problema, não vou à igreja hoje, porque não me apetece, estou muito em baixo. É quando mais precisa de ir à igreja, quando está por baixo, não acha? Quando é que você tem que ter combustível? É quando está na reserva ou quando está com o tanque cheio? Quando começa a ir para o amarelo, não, estou no amarelo sempre a andar mais. É andar até parar. Diz como o outro, esse diabo tirou uma gasolina do carro. O diabo tem mais fazendo a chupar a gasolina dos carros. Mas é que não pôs combustível. Não culpa o diabo. Ele não pode chupar combustível, porque ele já sabe que vai arder e com a gasolina fica pior. Ele não anda a chupar combustível dos carros. Você acha que o diabo anda a ter a gasolina do seu carro, combustível? É bom senso. Não pôs combustível, claro, o carro não anda para sempre, não é? Não acuso o diabo de tudo. Eu sei que ele é um mau diabo. O diabo é mau. E é responsável de muita coisa. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas não veio para tirar combustível do seu carro. A gente quer ser muito espiritual. E arranja umas respostas muito espirituais. Não é? A gente é assim. Onde é que nós estamos? Estamos com Marta ou com Maria? Podemos ir para Maria. E a Maria está sentada em casa. Naquele ambiente de luto. Mas Marta, quando soube que Jesus vinha a caminho, saiu a correr à procura da resposta. E vais ver o diálogo, que é interessante. É aquilo que é esta atitude que nós temos de ter, de nos levantarmos, por buscar em Deus, em Cristo, no Senhor, a resposta para os nossos problemas. E não deixar envolver-nos nos problemas, não ficar ali no meio dos problemas, mas saltar para fora daquele ambiente e começar a procurar respostas e soluções. Não é? E diz a palavra do Senhor, 21, e disse, pois, Marta a Jesus, já estava com Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas repara, ela diz logo assim, mas, leia comigo, mas também sei, gosto desta, que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Grande mulher, mulher de fé. Senhor, se tu estiveras cá, o meu irmão não tinha morrido. Mas também sei que tudo que pedires a Deus, Deus te responde. Agora eu pergunto, quantas Martas estão aqui? Nós temos de decidir se vamos ficar, somos com Marta ou com Maria. Com Marta é aquele que diz, eu tenho um problema, mas também tenho um Deus maior que o meu problema. Eu tenho uma doença, mas tenho um Deus maior que a minha doença. Eu tenho uma crise financeira, mas tenho um Deus que é maior que a minha crise. Repare na diferença. A maior parte das pessoas queixam-se e lamentam. Se a Deus, eu se for fiel e eu jejuo, eu faço isto, estou sempre nos cultos e agora tenho uma doença. E porquê? Saia desse lamento e busque Deus. Diga, Senhor, não importa o que está acontecendo no meu corpo, não importa os problemas, Tu és Deus, e este problema e esta doença vão servir para a glória de Deus. Os médicos vão ficar admirados. Mas vão ao médico, façam os exames, façam tudo o que tiver que fazer. E traga para o relatório, Senhor, eis o que o médico diz. Tem 3 meses de vida. Mas glória a Deus, são 3 meses de louvor e adoração que eu vou ter. Intenso. Faça louvor terapia e fé terapia, em vez de quimioterapia. E Senhor, vou ter louvor terapia, vou ter louvor e adoração. E vou estar na casa do Senhor todos os dias para derrubar este problema e esta situação. Faça como Marta, vá ter com Jesus. Veja o diálogo. E ela continua e diz. E disse Jesus, o teu irmão há de ressuscitar. E a Marta responde, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia.
versículo 26, Jesus dá-lhe a esperança e diz: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto? Repare, esta frase é muito importante. Ela reconhece em Jesus Cristo como alguém que tem poder sobre a morte e que tem a vida nele. Ele disse: Senhor, eu sei que Ele vai ressuscitar. Ela não tinha entendido. E Jesus disse: Marta, eu sou a fonte de vida. Eu sou a ressurreição. Como que diz? Eu sou o único que pode dar vida de volta ao teu irmão. E mais à frente, vejamos o que acontece. No versículo 39, diz assim: e disse-lhe Jesus, 39, disse Jesus: tirai a pedra. E Marta, a irmã do defunto, disse-lhe: Senhora, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Repare, Marta, nós pensamos que ele tinha entendido, tinha compreendido, que percebeu a mensagem de Jesus Cristo. Mas, pelos vistos, quando chegou a altura de enfrentar o problema, ela recua. Ele disse: Senhor, não tirem a pedra, cheira mal. O que é que Jesus disse? E ela confirmou: tu és a ressurreição. Jesus: eu sou a vida. Quem crer em mim? E Lázaro cria em Jesus, estava morto, mas pronto, queria ou não crer em Jesus? Claro que os mortos não falam, mas ele morreu com fé e morreu conhecendo Cristo. Ele conhecia Cristo, só era morto. E Jesus disse: eu sou a vida, eu sou a fonte da vida, eu sou a ressurreição, não só presente, como futura. Posso ressuscitar. E ela disse: Senhor, não tire essa pedra, já cheira mal. Resposta de Jesus. Repare, leia comigo. E disse Jesus: não te hei dito, ou não te disse, que se tu creres, o que vai acontecer? Verás a glória de Deus. Marta, o que é que nós conversamos? O que é que eu disse há bocado? Que se tu creres, tu vais ver a glória de Deus. Se tu acreditas, tu vais ver o teu irmão vai ressuscitar. Por isso é que eu mando tirar a pedra. Porque eu vou ressuscitar o teu irmão. Se tu creres, vais ver a glória de Deus. E eu pergunto, igreja, quantos de nós é que cremos que Deus pode e que vai fazer? Repare, muitos de nós acreditamos que Deus pode, mas duvidamos se Deus vai ou não fazer. Todos nós conhecemos a palavra de Deus, mas eu pergunto, no seu caso, no seu problema, na sua doença, acredita que Deus vai e pode resolver ou não? Marta duvidou por um instante. Senhor, não tirem. Esqueceu-se que Jesus disse: eu sou a ressurreição. E pergunto, o facto de Jesus mandar tirar a pedra, qual era o interesse? O objetivo era ressuscitar a Lázaro. E Marta não entendeu que Jesus quis provar que Ele era a ressurreição e que ia mandar Lázaro regressar à vida e voltar à vida. E disse: Marta, eu já te disse que se tu creres verás a glória de Deus. E eu pergunto hoje, quantos de nós queremos que podemos ver a glória de Deus? Repare, Jesus no início diz: esta doença não é para a morte, mas é para que Deus seja glorificado. Mesmo que eu seja responsável, mesmo que você tenha sido responsável pelo problema onde está hoje metido, se arrepender, dizer: Senhor, tomei uma decisão errada, fiz escolhas erradas na minha vida, estou arrependido, estou arrependida, mas Senhor, eu quero mudar e creio que Tu me dás a solução e a resposta. Por isso, lembre-se, quando lemos a Jó, apega-te ao Senhor, agarra-te ao Senhor, e se alguma coisa decidires fazer, Deus te abençoa. Repara. E Marta também disse: Senhor, eu sei que tudo que Tu pedires ao Pai, o Pai te responde. Nós podemos dizer o mesmo: Senhor, Tu és o meu intercessor. E eu sei que tudo pedir a Deus, tudo Tu pedires, ou tudo que eu pedir, no nome de Jesus eu recebo. Claro. Esta é a chave da nossa resposta para os nossos problemas. Onde está Maria? Continua no seu lamento, dentro de casa, a lamentar-se. E Marta está ativa. Apesar dos seus recuos e às vezes falta de fé,
mas ela está com Jesus, ou não está? Quantas vezes nós estamos com Deus e também sentimos um pouco enfraquecidos, vimos a igreja, mas às vezes temos uns momentos de menos bons espiritualmente, mas graças a Deus que não arredamos pé nem desistimos. Essa é a grande importância. O mais importante é nunca recuar. Podemos estar a cambalear, mas seguimos em frente. Amém, igreja? Marta também estava destroçada pela morte do irmão, mas ela correu para ir ter com Jesus, dialogou com Jesus, Jesus alimentou-lhe a esperança e disse, eu sou a ressurreição. Por outras palavras, o teu irmão vai ressuscitar. E quando chegou o momento de Jesus orar, ela disse, Senhor, não tire essa pedra. Jesus disse, Marta, eu acabei de dizer que eu sou a ressurreição e que comigo, se tu creres, tu vais ver a glória de Deus. E eu pergunto, qual era a glória de Deus? Era a ressurreição de Lázaro, não era? Era isso que Marta queria. E eu pergunto, se Deus queria tirar a pedra do seu problema, onde está esse problema? Você vai deixar ou vai dizer, Senhor, é difícil, é impossível tirar isto? Ou não? Acredite. Jesus disse, Marta, se tu crês, tu vais ver a glória de Deus. Eu pergunto, vocês querem ver a glória de Deus no meio do vosso problema, nas vossas situações? Eu tenho muitas áreas da minha vida que quero ver a glória de Deus. Não me queixo dos problemas. Não vale a pena. Porquê? Deus, porquê? A única coisa que eu digo, Senhor, que este problema, que esta situação, seja para a glória de Deus. Amém? Há coisas que nos acontecem e Deus quer ser glorificado. Diga para a pessoa que está ao seu lado. Na adversidade e nos problemas, lembra-te, Deus pode e vai ser glorificado. Queria convidar a igreja, vamos orar por esse assunto, por esse problema. O que quer que seja que está acontecendo na sua vida, corra para Jesus. Amém? Muitos correm em sentido contrário. Conheço pessoas que enfraqueceram na fé porque não receberam a resposta. Enfraqueceram porque Deus não respondeu, porque é que não aconteceu. Mas quer dizer que não desista. Não. E para o ser humano, nunca desistas. Só desiste quem não tem fé, porque quando eu não tenho fé, perco a esperança. Amém? Porque é que no funeral das pessoas que não são crentes há muito pranto? Eu sei que nós sofremos a separação, mas o pior de todo é saber que nunca mais vamos ver aquela pessoa. Essa é a maior tristeza que pode acontecer na vida de alguém. Nós crentes sentimos a falta, sentimos. Somos humanos. Aliás, diz que Jesus também chorou. Jesus sente a falta. Aliás, Jesus era humano. Nós sentimos a falta. Se perder um pai, uma mãe, um irmão, sentimos a falta. É normal. Mas uma coisa é certa, nós não ficamos nesse luto, não ficamos nesse lamento. Né? O que me dói mais é se alguém morrer sem Cristo. Mas se morrer com Cristo, eu sei que Ele foi primeiro e um dia nos encontramos. Sabe o que é que disse Davi quando nasceu a criança? Aliás, quando Davi teve aquele caso com Betesda e nasceu aquela criança, ela ficou enferma e Davi orou e jejuou e não quis saber de mais nada, cobriu o saco e cinza, começou a orar, pedir a Deus. E quando disseram que a criança tinha morrido, sabe o que ele fez? Levantou-se, ele disse algo muito profético. Ele disse, ela não virá a mim. A criança partiu, não há de vir ter comigo, mas eu um dia vou lá estar. Como quem diz, ela já foi para o céu, porque as crianças são inocentes, né? Como sabem, né? Crianças são inocentes, delas é o reino dos céus. E ele disse, teve essa grande revelação da ressurreição. Ela nunca mais vem ter comigo, eu que vou ter com ela. Mas ele fez uma coisa, levantou-se, arranjou-se, comeu e fez a vida normal. Porquê? Há um período de batalha em que ele batalhou e depois levantamos e vivemos uma vida normal. E ele continuou a fazer salmos, a escrever e a adorar ao Senhor. Houve um período que ele parou para ver se Deus dava-lhe a resposta. Mas Deus, repara, há vezes momentos na nossa vida que nós oramos para algum assunto e não acontece. Não é motivo para ficar em baixo. Nós não sabemos o plano de Deus. Já oramos por pessoas e elas morreram. Já pedimos coisas que não aconteceram. Mas eu pergunto, é motivo de desistir? Eu pergunto, um cirurgião faz uma operação, não corre bem. Ele tira a bata, deixa tudo, diz,
partir de hoje já não sou cirurgião, não quero, desisto. O que é que ele diz? Não correu bem, mas no próximo vou fazer o meu melhor. No próximo vai correr bem. Não depende muitas vezes da perícia dele, depende muitas vezes do problema, do tumor, do cancro, do que seja. Às vezes ele faz o seu melhor, mas não conseguiu. Há muitos fatores que ele faz, é o mesmo médico, com a mesma dedicação, com o mesmo empenho, com o mesmo profissionalismo, com a mesma equipe que trabalha para salvar vidas, mas muitas vezes a pessoa não sobrevive por vários fatores. E ele não desiste de ser médico, não vai pendurar a sua bata e os seus instrumentos. A partir de hoje acabou, vou cavar batatas, vou plantar espinafres para outro sítio, porque já morreram. Não, ele pensa o seguinte: não correu, mas o próximo vai ser um sucesso. Nenhum médico lhe opera a dizer, não sei se ele vai se safar. Ele está sempre na expectativa, sempre com esperança que o seu trabalho, porque é uma alegria para o médico, para a equipe que faz a operação, quando o doente sobrevive, quando as coisas correm bem, eles sentem-se bem. Eles não têm prazer na sua morte, eles alegram-se quando você fica bem e fazem tudo para você ficar bem, não é? O facto de não ter corrido bem com algumas pessoas, não desistem. Ora, se o médico disser assim, vou-lhe operar, mas todos que operam morrem. Então aí... aí diga, bom, então é melhor adiar, vou mudar do hospital. Mas se tiver que ser, diga assim, Sr. Doutor, não se preocupe, eu vou ser o primeiro caso de sucesso. Se tiver que ser, se já estiver preparada, né? Espera só da anestesia, já não pode fugir. Diga, não se preocupe, eu vou pedir a Deus para o ajudar e eu vou ser o primeiro caso de sucesso. O crente é sempre otimista, sabe? O nosso otimismo é fé em Deus. O crente não desista. Toda a gente, ninguém conseguiu. Você diz, mas eu vou conseguir. E porquê que vais conseguir? Porque eu tenho um guia, um mestre, um professor, um médico dos médicos, tenho Jesus comigo. Nós somos diferentes. Está, igreja. Pensa assim. Nunca ninguém conseguiu. Pois, porque não tinha um Deus. Eu tenho Deus, vou conseguir. Glória a Deus. Levante suas mãos diante do Senhor. Comece a agradecer a Deus